com o Lula. Se não me engano, foi o Guido Mantega que apresentou o Lula pro Vorcaro. Então, né, eles começam a fazer essas conexões e a principal conexão é um cara chamado Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o presidente do PP. Ele era, nesse período, ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Olha aqui o escândalo já chegando no Bolsonaro. Ele fica muito amigo do Vorcaro e uma das primeiras coisas que ele faz, quando se torna ministro da Casa Civil do Bolsonaro, é fazer um churrasco. Imagina assim, você se torna ministro da Casa Civil de um governo como o governo brasileiro. Um dos seus primeiros atos é fazer um churrasco e tornar público, que conta com o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, com o Daniel Vorcaro, presidente desse banco complicado, ele próprio, e o agora governador de São Paulo, Tarcísio. Essa turma fez um churrascão. Pode ser que eles só queriam comer carne, tomar uma cerveja, ou pode ser que outras coisas fossem acontecer. O que começa a ficar estranho é que essas ligações do Ciro Nogueira com o Roberto Campos Neto, pode ser que tenham redundado numa espécie de ignorância do Roberto Campos Neto aos chamados que a CVM e o mercado financeiro fez para o Banco Central, que tinha como presidente o Roberto Campos Neto, sobre os crimes que eram cometidos por esse Banco Master. Porque começa a falar, tá crescendo muito, o banco tá crescendo demais, esse produto financeiro tá pagando muito mais, os balanços dele estão estranhos, Banco Central faça alguma coisa. E aí o Roberto Campos Neto lá. Não fazia nada nesse período. E isso começa a ficar muito estranho. Não sei se foi nessa época, mas o Itaú começa a ficar meio maluco com isso, tanto que a revista Piauí, que é da turma do Itaú, faz uma grande matéria sobre o Banco Master. Mas ali as relações políticas começam a ficar muito próximas. E ali o Vorcaro se toca de um negócio que poderia girar o business dele pra caramba, que é, cara, se eu consigo comprar tão fácil, vamos dizer, figuras políticas, eu posso basear agora meu negócio em favores políticos pra ajudar. E esse aqui é o grande salto dele, tá? Quer entrar nessa ou já... Só uma coisa, nesse meio tempo, né, que na base da chantagem? Não, na base da compra mesmo. Na base do dinheiro. Compra por simples. Na base do dinheiro. Compra e amizade, né? Festas e tal. Aí que tá. Nesse período ele começa, o patrimônio dele explode, vira um bilionário. O que ele faz com esse recurso? Primeiro ele compra uma casa em Trancoso, né, de 180 milhões de reais. Né? Dizem que é a maior e a mais cara da região, é conhecida ali a região de Trancoso, né, como um lugar onde a elite passa suas férias, ano novo, etc. E ele também compra uma casa, se não me engano, em Miami, mas uma casa nos Estados Unidos também, avaliada aí em coisa de 400, 500 milhões de reais. Né? E ele adquirindo esses ativos, ele também começa a investir bastante em festas. Né? Tanto é que, inclusive, ele investiu até no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Ele gastou coisa de 50 milhões de reais num camarote que ele fez no Carnaval do Rio de Janeiro e começou também a contratar influenciadoras, modelos, pessoas muito famosas, né, para fazerem presença naquele seu camarote. Então, por meio das festas, ele começa também a chamar a classe política para participar dessa festança. Afinal, ninguém podia ficar de fora, né? E a real grandes festas em Trancoso, grandes festas em São Paulo, grandes festas no Rio e grandes festas em Brasília eram bancadas por eles, mas não só no Brasil. Se a equipe colocar aqui pra checar, procurar, acho que Ivanka Trump, a filha do Trump, e Vorcaro no Google, tem uma matéria que mostra assim, a namorada ou esposa do Vorcaro, ela saía nas mesmas festas com a filha do Trump. A gente tá falando de um super esquema e mais. Aí sim, aí a gente vai pegando assim o que eu fui pesquisando. Grandes festas, Mônaco, naquela costa amalfitana, grandes festas no verão europeu. Cara, quem pagava os melhores RPs pra organizar festas com famosos, gostosos de todo tipo e tal, era o Vorcaro. O Vorcaro se torna, vamos dizer, tipo o bilionário russo ou sheik do petróleo. Ele disputava as melhores festas, os melhores momentos do mundo. Ele botava muita gente com grana de fora, tal, porque ele começa a, vamos dizer, o salto dele de um empresário local, amigo da igreja Lagoinha. Mas por ego, é pra ser amigo da galera? Os dois. Ou pra produzir coisas pra chantagem? Acho que os três. Acho que eu tenho fotos, tenho vídeos, sei de coisas e posso usar contra vocês. Tudo ao mesmo tempo. Acho que é isso. Ele também se divertia no processo. Claro. Ele também gostava, ele gosta muito. Gostava dessa vida de estar cercado de pessoas. Nitidamente, assim, e pelo que a gente sabe das mulheres oficiais que ele saía e as não oficiais que ele saía, ele tinha um gosto muito específico de mulheres. Ele gosta de mulheres magras, fitness,
Quem não gosta como, também? por Né? exemplo, uma delas era Caroline Trinati. Acho que é Trinati. Isso. Trinati, que era basicamente uma sugar baby dele, né? Ou seja, era uma mulher que ele saía, né? E não era oficial. E que somente ela recebeu um apartamento na Faria Lima de 4,5 milhões de reais. Curiosamente, essa mesma mulher, ela já foi envolvida em 2023 com um narcotraficante, um sujeito que traficava drogas para o mundo inteiro, chamava acho que Rolls, algo nesse sentido. Ela já teve relacionamento com ele, já foi investigada por supostamente participar ali de um esquema de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, de um traficante internacional. Aí ela pula desse traficante internacional para ser sugar baby do Daniel Vorcaro, esse cara que está no centro. Meio que bem público, tem matérias. Assim, muito público, muito público. Né? E começa a movimentar milhões de reais do nada. Ele teve uma outra namorada que ficou famosa, que chama Marta Graef. Público, isso é público. Ela é uma influenciadora, diz que ela gosta de ajudar os pobres e tal. Sempre aquele naipe, pessoa que tá muito... Eu ajudo muito. Ela namorava o Vorcaro e ela também tem conexões Brasil e fora do Brasil. Essa turma toda participava de muitas festas. Essa primeira que ele citou, que é a Sugar Baby, ela é meio falastrona. E ela é recomendável a ela que ela procure algum tipo de proteção. Eu não sei se ela chegou a denunciar nada, mas ela entrar em algum tipo de programa de proteção à testemunha, porque é o tipo de gente que sabe muito, que infelizmente fala muito. Então, aparentemente, vou ser muito cuidadoso, talvez ela seja meio fofoqueira, pelo que eu já ouvi falar, e já entregou muita coisa. Por isso que a fofocaiada começou a rolar. Por quê? Era muita mulher participando de muita festa, contando muita história. E essas pessoas viram fontes de outras pessoas que começaram todo mundo a comentar. Gente, eu vi fulano na festa. Gente, Beltrano tava na festa. Gente, Cicrano tava na festa. Tem que ser muito cuidadoso aqui. Aparentemente, essas falas são referendadas por outras pessoas, jornalistas inclusive, que viram coisas e sabiam de coisas do celular do Vorcaro. E falaram, realmente isso aqui que falou bate com isso aqui que foi dito. Tá? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque muitas pessoas abriram o bico e tal. Por quê? Porque era muito público. A real, Vilela, é que assim, especialmente entre 2022 a 2024, esses caras perderam a mão completamente. E saíram comprando todo mundo na política, também no judiciário, e, cara, fazendo festas bem ousadas. Um caso, é que não sei se vai dar pra chegar nessa parte aqui, mas assim, o caso mais engraçado, eu quero que todo mundo preste atenção nisso, é o caso do cunhado. É que eu vou quebrar a timeline se eu falar isso. Vou passar um pouquinho na timeline aqui. Vai fazer um flash forward. O que acontece não vou. Eu vou chegar nele rápido. Tá. Quando o nosso querido Daniel Vorcaro, né, ele já tá todo capitalizado com o CDB, ao mesmo tempo que ele começa a comprar os primeiros políticos, e ao mesmo tempo... Pequeno parênteses sobre festas, teve uma festa dele que ficou muito famosa, que foi, nesse caso, não ia pra essa linha das festas que a gente tá dizendo, mas ele fez uma festa de 15 anos pra sua filha, onde ele teria gastado algo em torno de 40 milhões de reais. Né? Ele chegou a contratar o Alok para tocar na festa da filha, etc. Ele chegou a pagar para todos os vizinhos que moravam em volta de onde essa festa seria realizada, para todos eles irem para um hotel 5 estrelas, passar o final de semana do final de semana onde teria essa festa, para eles não reclamarem de barulho, porque o barulho ia até altas horas para fazer aquela comemoração. E essa festa saiu muitos vídeos dela, foi amplamente divulgado, diferente das outras festas que ele fazia de maneira mais secreta. Só que aí já ficava estampado na face dele que ele era um sujeito que gastava muito com esse tipo de evento. Sim. Essa festa custou coisa de 15 milhões, contou, assim, é fato, não é opinião minha. O Alok tocou nessa festa. E olha só, volta a Lagoinha. Lembra da igreja Lagoinha? Era uma baile de debutante da filha do Vorcaro, o príncipe ali, nem sei o nome disso. Acho que o Arthur foi príncipe de baile de debutante também, né? Enfim. Nosso guerreiro. Enfim, né? Mas assim, o príncipe acho que é um filho de um dos Valadão. Sim. Né? Então, um dos filhos dos caras da Lagoinha é o príncipe ali do baile de debutante da filha do Vorcaro. E aí, neste período, os negócios eles ganham novos desdobramentos. Entendendo que contato político pode salvar a empresa, o Banco Master passa a investir em duas coisas novas. Uma foi precatório. Não se quer que eu explique o que é precatório pra galera? É bom. Precatório é assim, vamos supor que você tem uma casa. Você tem uma casa e aí o governo quer demolir aquela casa e ele quer fazer um viaduto. Você vai receber o dinheiro que você vai receber, eventualmente você não vai receber na hora como indenização. Mas o governo vai ter uma dívida com você. E aí para pagar essa dívida, você vai ter um precatório, que é um direito líquido e certo de receber do Estado.
A questão é, você sabe que você vai receber do Estado, o Estado tem que te pagar, mas às vezes o Estado vai te dar uma canseira. Só que isso vira um título, um documento. E você pode pegar esse seu direito de vender isso para alguém que vai pagar um pouco menos, mas que vai ter esse dinheiro garantido no futuro. Exato, isso é um precatório. Precatório de 1 milhão eu vendo por 400, 500 mil, mas eu tenho dinheiro na hora, assim, garantido. Exato. Então, se você tem grandes contatos políticos, você pode comprar um precatório mais barato, comprar um político no meio, ele consegue fazer o Estado... Ele libera isso rapidão. E você faz uma grana. Ou seja, já tem esse dinheiro garantido, pagou metade, às vezes, do valor... Você lembra quando teve o escândalo dos precatórios? O Ciro Gomes denunciou isso, a gente chegou a denunciar também. Quando foi isso? 22 para 23. 2022 para 2023. Que o Bolsonaro dá o calote nos precatórios, o Lula vai e paga os precatórios. 23 é quando o Banco Master começa a estourar nos seus investimentos em precatórios. Que ele já tinha informação privilegiada? Aparentemente sim. Mas como ele é muito ousado, ele também começou a comprar pré-precatórios. Que assim... Eu tenho, sei lá, uma área que o governo me deve, e aí eu ainda não terminei, vamos dizer, a dívida do governo não se tornou, vamos dizer, transitada em julgado, ou seja, não é o direito líquido certo. Mas eu tenho certeza que vai virar um direito líquido certo. Isso se chama pré-precatório, que é tipo um produto financeiro lixo, né? Que vale bem menos, né? Um pré-precatório vale menos do que um precatório. E eles começaram também a comprar pré-precatório ali, o que já é bem coisa de fim de festa. Mas eles chegaram a botar quase 34%, vamos dizer, dos ativos deles em precatórios. E a outra coisa que eles começaram a fazer é comprar ações e participar da recuperação judicial de várias empresas que dependiam em alguma medida ou de favores do Estado, como contratos, ou de decisões da Justiça. Aí entra Ambipar, entra Gafisa, entrou a CVC, entrou Oi, entrou várias empresas. E aí... o Banco Master começa a entrar nessas operações e usando o lobby que ele tem com os políticos que podem interferir nessas empresas, ele começa a valorizar os ativos. Teve a Ambipar, que é uma empresa que, assim, de lixo, basicamente de lixo e questões ambientais, valoriza pra caramba ali. E aí várias empresas do mercado financeiro sérias começaram a vender Ambipar. Na maior, Ambipar também tem relações estranhas com o Tanuri, do Reag. Tudo interligado. E a Ambipar vira o grande case ali do Banco Master, né? E o Banco Master participando da recuperação da Ambipar. Quem participava juridicamente da recuperação de várias dessas empresas era o senhor Fabiano Zettel. Quem é Fabiano Zettel? Fabiano Zettel era um cara que era da Igreja Lagoinha. Ele se casa com a irmã do Daniel Vorcaro. Ele supostamente é um advogado, ele é um advogado. E aí ele diz assim, eu participei dessas recuperações, ganhei uma fortuna, 30 milhões em uma aqui, 50 milhões em outra. E com base nisso, ele montou um fundo. Tá no Google. Chamado Moriá. Moriá Capital, Moriá Assets. Né? Esse fundo Moriá era o fundo de venture capital desse cara. Esse cara, então, ele era um advogado que participava de recuperações estranhas, pastor evangélico, primeiro da Bola de Neve e depois da Lagoinha. E, além de tudo, investidor de venture capital. Eu falei no começo, esse cara é o Tony Stark, né? E aí, esse cara, ele monta esse fundo, que é o Moriá Assets, e essa empresa dele, de investimento, ela começa a investir apenas em um setor, que é o setor de wellness, que é de bem-estar e tal. E, curiosamente, só em empresas, ou quase sempre em empresas de musas fitness. E sim, ele investiu na empresa de musa fitness da Gabriela Pugliese, a da Virgínia, a da Manu City e de muitas outras. Isso não é minha opinião, isso está no site deles. Eles tiraram depois do site, mas é real, não tem, assim, falo com tranquilidade, isso aqui não preciso nem fazer o disclaimer, isso é oficial. Ele investiu na empresa de todas elas, nenhuma delas se pronunciou. Com base nos contatos que ele tinha, esse Fabiano Zettel era também o cara que ia comprando páginas de fofoca, sites de fofoca, páginas de jornalismo aqui e ali. Então ele era o operador do silêncio do Vorcaro. E também ele começou a cuidar do lifestyle do Vorcaro. Então o cara oficial do lifestyle era o Fabiano Zettel, que era o cunhado dele. Cunhado quer dizer que ele é marido da irmã do Vorcaro. E ali, especialmente em 24, ele vira pastor da Lagoinha. Olha como a vida, o mundo dá voltas, né? E ele não apenas vira pastor, como ele fala, essa igreja que eu tô pregando é muito pequena, e ele constrói, para ser o grande pastor líder, a principal Lagoinha de todas, que é a Lagoinha de Belvedere, bairro do Belvedere, lá em Belo Horizonte. Que muita gente suspeita, e eu já recebi inúmeras denúncias. Eu não vou afirmar peremptoriamente, eu só pergunto pro pessoal da Lagoinha. Muita gente afirma que foi bancada com dinheiro do Banco Master. Tá? E a gente ainda vai voltar pra Lagoinha. Então,
O business, que tá claro, é o seguinte. Com essa capitalização que a gente explicou no começo, eles começaram a investir em precatório, empresa quebrada. E